O vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo que é meio que quase que um desabafo, né, pra falar a verdade, em relação a como que as pessoas na internet simplesmente ridicularizam muito o trabalho braçal, né, trabalhar para os outros, que no caso é a famosa CLT, né. Eu tenho nojo só desse nome, não só porque ele existe, mas sim porque a pessoa começou a falar dessa sigla para o trabalho só porque bombou agora recentemente, né? Tipo assim, o pessoal começa a falar no TikTok, Instagram essa frase, ela começa a explodir, todo mundo começa a falar loucamente, sabe? Sendo que quando eu era criança, sim, já falavam também, mas muito dificilmente era uma pessoa convencional que falava, sabe? Geralmente era, enfim, jornais, né, que falavam isso aí de forma formal, mas mesma frase como, por exemplo, ai, enfim, você é muito amostrado, né? Que no caso é uma frase, enfim, creio eu que seja uma faixa mais do norte do país, né? Perdão se é um erro geográfico, né? Sociogeográfico, né? Mas enfim, acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Mas enfim, vamos pro foco do vídeo de hoje, né? Minha cadeira tá bem. Tá. O foco do vídeo de hoje é justamente eu mostrar pra vocês o que realmente eu acho de verdade sobre o trabalho, né? O trabalho CLT, no geral. E como que basicamente você não deve, tipo assim, sabe, evitar ele, sabe? Bem, eu acho que o motivo mais simples é que realmente, pelo menos para nós homens, né, realmente a gente não vai conseguir safar tanto assim da CLT, justamente por conta da questão do exército. Inclusive, eu mesmo, né, eu estou nessa fase do exército, né, eu tô indo agora para, na teoria seria a terceira etapa, né, de presença, mas se a gente considerar o alistamento online, que já é considerado a primeira etapa, vai ser a minha quarta etapa, e eu tô rezando para que eu seja dispensado, né? Por quê? Porque, enfim, não é só porque eu vou ser humilhado lá igual um lixo, imbecil, que, enfim, provavelmente vai ser um dos piores anos da minha vida, porque todo mundo fala que o exército é realmente uma coisa terrível para muita gente, né? Mas justamente por causa que eu não vejo futuro lá, eu não me enxergo lá. E também que realmente o salário também não é muito bom. Mas enfim. ah, mas o motivo também é que realmente. Por que eu digo que nós homens não vamos safar muito da CLT por causa do exército? É simples, porque basicamente a maioria das empresas, empresas grandes inclusive, costumam não aceitar homens que trabalham, que têm 18 anos, 19 anos, por conta do exército, né? Porque a qualquer momento vocês podem chamar, o exército pode ligar o dane-se. Ai, vamos chamar esse cara aqui, mesmo que ele, sabe, sei lá, vai morrer daqui a uma semana, sabe? Deus o livre isso aconteça, sabe? É só um exemplo até mesmo sensacionalista, mas é só meio que, tipo, pra mostrar o nível da coisa, sabe? Mas, enfim, esse bicho também não é um ódio sobre o exército, como que o sistema do exército ele é falho, muito pelo contrário, é só meio que, só uma fala mesmo, sabe, de como que as coisas são. Mas ok. E também por que que eu digo que, tipo assim, o trabalho não deveria ser tratado assim? Claro, o trabalho ele é braçal, eu trabalho no mercado, é uma coisa horrível, terrível, sabe? Eu nunca me imaginei trabalhando no mercado, né? Eu, quando era criança, eu via, né, aqueles filmes da Sessão da Tarde, em outros canais também, porque eu tinha Sky quando eu era criança, tá? Eu via aqueles filmes, sabe, sei lá, de 2008, 2009, do pessoal usando suspensórios, indo de terno, assim, pra Wall Street trabalhar nos escritórios. Eu pensava, eu quero ser aquele cara. E também que, por mais que nossos pais, né, muitos de nós, nossos pais realmente não cobram a gente diretamente, eu sinto que lá no fundinho, assim, na mente deles, eles querem que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente seja, sabe, aquele programador de TI famoso que dizem que recebe 20 mil por mês. Só que a gente sabe que a realidade não é assim, né? Muito longe disso, né? E, enfim, mas eu já falei vários enfim. Perdão, gente, tem coisas que eu repito muito, sabe? As minhas frases. Eu tenho que melhorar justamente essa dicção. Eu prometo que eu vou, sabe? Mas por enquanto, eu não sei o que eu faço. Mas olha só. Mas eu compreendo que eu não quero ficar no mercado para sempre, isso é um fato consumado. Tanto que assim que eu for dispensado do exército, eu vou mandar um aviso prévio de 30 dias para receber minha rescisão e vou zarpar de lá. Porque eu quero seguir outras áreas, quero seguir cargos melhores, salários melhores e sempre tentar num progresso, sabe? Não um regresso, sabe? Retrocesso, no caso. Porque, sabe, trabalho é trabalho, gente. Trabalho é trabalho, dinheiro é dinheiro, né? Eu sempre disse isso. E eu até vi um meme um tempo atrás, né? Que tipo, quando aquele seu amigo que fala sobre dinheiro e negócios manda o seu currículo pro atacadão. Daí mostra meio que um trecho do filme, acho que é do Homem-Aranha
3 ou 4, não me lembro, que o cara diz, e você é uma fraude, Homem-Aranha. No caso, o cara que falava essa história pra ele, né, de milionário e tal, que mandou com o atacadão, era, no caso, uma fraude, né? E realmente isso aí, tipo assim, eu achei engraçado, mas também achei revoltante, porque, por exemplo, eu tô nessa situação, sabe? Não que eu trabalho no atacadão, né? Mas realmente eu trabalho em outro mercado. Eu também não tô falando que o atacadão é ruim, né? Porque eu nunca trabalhei lá, né? Só tô falando assim. Não devia estar falando o nome dele aqui, mas enfim, agora já foi. Mas sim, porque eu fiquei com ódio, até mesmo cheguei a comentar num vídeo assim que eu falei que o importante é você levantar patrimônio, porque, cara, na minha perspectiva, cara, tu ser um jovem que nunca sequer trabalhou na vida e direto já foi empreender e já, tipo, já ficou rico e deu certo, assim, você é um cara de muita sorte, francamente, sabe? Tipo, você teve a sorte de acertar bem na mosca, assim, numa fase boa que você tá recém começando a vida, quase nem começando a vida de direito, porque hoje em dia, como é que é? Os 30 são os novos 15, né? Sendo que eu não acho muito bem isso, né? E ainda mais nunca ter trabalhado, eu acho um absurdo. Só que assim, na minha visão, esse jovem, tipo assim, quer dizer, as redes sociais que mostram, né, tipo assim, isso, né, de, fuja da CLT e tal, e as pessoas que promovem jovens que meio que querem empreender sem nunca terem trabalhado para alguém na vida, é a mesma coisa que você querer ser uma borboleta, mas não querer ser uma larva. Como assim? Porque simplesmente, assim, como é que você vai saber, né, meio que criar um trabalho sendo que você nunca trabalhou na vida, sabe? Muitas pessoas, né, por exemplo, já trabalharam, né, enfim, em empregos, que esses empregos elas adquiriram experiência, eles seguiram nessa mesma área, se demitiram e criaram um emprego voltado para aquela área que eles trabalharam, sabe? Por exemplo, o próprio John D. Rockefeller, não sei se essa história é oficial, eu vi isso aí no canal Fatos Conhecidos há muito tempo atrás, e enfim, basicamente então quando a gente vê agora a história, né, dos vídeos antigos, antes da IA, e a gente vê agora como que o ChatGPT conta pra gente, é uma coisa meio cabulosa, sabe? Eu também não sei se essa história realmente é do Rockefeller, eu devia ter olhado antes para saber dela, mas como não tem roteiro, agora já foi. Que basicamente, meio que de certa forma, ele trabalhava junto com o pai numa refinaria de petróleo. Ele ficou lá, acho que por 4 anos, 2 a 4 anos, não me lembro direito. Mas logo em seguida que ele saiu, ele abriu uma refinaria ao lado da empresa onde ele trabalhava, sabe? Então, enfim, eu não sei se a história é oficial, mas é uma história que também envolve petróleo, que essa aí é verdadeira, que no caso é da história do famoso... Famoso não, né? Ninguém conhece esse cara, que no caso é o Jim McMiller. O Jim McMiller, ele foi mais um daqueles caras, assim, que surfaram na era de ouro do petróleo americano nos anos 40 e 50, na época no Texas, né? Porque realmente na Segunda Guerra Mundial, o estado do Texas, o estado do Texas, ele era o estado que mais fornecia petróleo para os aliados, né? Da Segunda Guerra Mundial. E por isso eles tiveram uma baita de uma demanda na época, né? E ele foi trabalhar no caso, uma extração de petróleo, né? No meio do deserto, no meio da poeira praticamente. E ele ficou lá por um bom tempo, né? E ele achava ruim, péssimo, só que ele adquiriu experiência lá. E no caso ele saiu e criou o próprio negócio. Ele faliu depois, mas enfim, isso aí é outra história. Mas no caso ele conseguiu criar o negócio dele, sabe? Então, por exemplo, eu também já pensei, por exemplo, em eu meio que criar meu próprio mercado, assim, quando eu sair do lugar que eu trabalho. Mas depois de um tempo eu desisti, porque se eu não aguento mais o trabalho que tô fazendo, imagina só como é que vai ser o emprego, né? Mas no geral também eu penso dessa forma, sabe? De você, no trabalho você consegue ter experiência, não só de você subir de cargo, mas também de você realmente, não sei, você pode adquirir experiência lá para você também empreender nesse mesmo segmento, sabe? E eu acho também que uma boa dica que eu dou pra vocês é realmente fazem, sabe, sei lá, um inglês avançado, um curso de programação, de IA também é muito importante, né? Porque, enfim, se você daqui a pouco a IA vai estar dominando todo mundo, daí então não vai ter o que a gente fazer, né? Então, não sei, é melhor fazer realmente um curso de IA para tu pelo menos ser um técnico em inteligência artificial, porque essa tendência vai crescer, né, no geral. E, enfim, os empregos vão se moldar a partir dela, sabe? E eu acho que outra coisa também importante é você fazer um curso técnico, né? Não sei se dá pra mostrar. É um desenho mecânico de um avião, acho que é um avião russo, não me lembro direito. Enfim, você sabe que eu sou meio leigo, assim, mas na verdade é porque, como eu não tenho roteiro, eu não tenho tempo para pesquisar.
em questão de edição eu falo a mesma coisa, né? Já tá quase na hora de eu ir trabalhar, pra vocês terem uma ideia. Então tá de madrugada aqui. Mas enfim, né, gente? Então, no caso, assim, ó, você se aprimorar com o máximo possível. E agora vai chegar o ponto importante da história que eu queria falar. É que parece que eu tô dizendo que você não deve empreender, só trabalhar. Mas na verdade não. Você deve, no caso, trabalhar e ter uma renda extra. Só que, claro, isso aí não consegue ser meio que verdade para todo mundo, porque muita gente já estuda, já trabalha e não consegue ter tempo para isso, né? Muitas vezes tem até mesmo um relacionamento amoroso. Mas eu acho que esse espaço ele tem que ter, de alguma forma. Por exemplo, há um tempo atrás, antes de eu trabalhar no meu mercado, eu trabalhava junto com a minha mãe me ajudava a, a fazer temperos, assim, né, caseiros, assim, e eu vendia para meus familiares, sabe? Vendia para meu avô, para minha avó, para os amigos da minha mãe, para as colegas dela no trabalho. Isso foi indo, sabe? Isso durou por um bom tempo, não recebi tanto assim, mas realmente me segurou por um tempo. Eu até penso em fazer isso aí de novo, porque foi uma das poucas coisas que deu certo para mim até hoje, sabe? Então, francamente, é isso, sabe? Enfim, esse vídeo foi novamente confuso, né? Mas acho que eu vou melhorar com o passar do tempo. É que eu realmente estou sem tempo, né? Mas, enfim, gente. Então, a moral da história é o seguinte, ó. Tenta se aprimorar no trabalho, porque realmente, nesse país especialmente, as coisas oscilam muito rápido, né? Uma hora o trabalho é vantajoso, outra hora empreender é vantajoso, uma hora nenhum deles é vantajoso, mas algum deles tem que ser, né? Então realmente trabalha e empreende ao mesmo tempo, sabe? Do seu jeito, da sua realidade que for, sabe? Não precisa ser de alguma forma meio que regrada, porque realmente todos nós somos, enfim, somos humanos de alguma forma e a gente precisa se moldar a nós mesmos, né? No geral. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até mais, viu?